noite para você que está nos acompanhando. Estamos vendo aí imagens lá ao vivo da Avenida Jamel Cecílio, próximo ao Flamboyant. Trânsito cheio, né? Trânsito congestionado, pessoal voltando para casa. São 19 horas e 22 minutos e eu quero te chamar aqui, ó. Vem cá para você nos ver. Olá para você, muito boa noite. Hoje nós temos um programa de debates recheado. Os convidados já estão aqui e nós temos convidados que vão acrescentar mais aí nos principais pautas da semana, pautas nacionais e locais. Eu quero começar apresentando o Rafael Costa, ele que é analista político e já participou aqui conosco algumas vezes, está aqui, né? Já está ficando de casa, né, Rafael? Estou começando a me ambientar. Muito boa noite, seja bem-vindo. Você trouxe algum destaque? Boa noite, Aline. Boa noite aos telespectadores. Quero cumprimentar a mesa, né? Composta, muito bem composta, inclusive. Tem um destaque, sim. E hoje eu vou tratar de uma questão que não se trata de Goiânia, nem de Brasil, mas de mundo, porque é um problema que, se consumar, vai afetar todos. Mas o que nós temos visto nos últimos dias é o Putin enviando armamentos bélicos para a fronteira com a Ucrânia. Isso ele já vem fazendo há um tempo, não seria novidade, porém, dessa vez, esses armamentos estão munidos com ogivas nucleares, né? É uma situação muito preocupante e vamos ver no que isso vai dar, né? Espero que seja a melhor situação possível para a humanidade como um todo. Muito bem. Eu quero apresentar para você também, nós estamos aqui com o Dr. Amarildo Filho, é a segunda vez que ele participa com a gente. Doutor Amarildo, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para a gente debater assuntos importantes, relevantes, que impactam diretamente aí na vida da população. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Amarildo, o senhor trouxe algum destaque? O destaque é a prisão do deputado estadual, capitão Assunção, preso por, segundo os advogados dele, por ter descumprido medidas cautelares que foram impostas a ele por conta de uma operação. Ele estava com tornozeleira eletrônica e foi surpreendido com a prisão. Estranho, né, um deputado estadual ser preso por descumprimento de medidas cautelares, sendo que ele tem residência fixa, local certo, muito estranho, mas é as estranhezas que nós estamos vivendo no Brasil atualmente. Muito bem, muito obrigada, doutora Amarildo. E eu quero apresentar para vocês o professor Edergênio Negreiros. É a primeira vez que ele participa com a gente, ele que é doutor em Sociologia. Professor Edergênio, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. É um prazer tê-lo aqui para acrescentar na nossa bancada. Muito boa noite, querida Aline Coelho. Fico muito agradecido pelo convite. Cumprimentar aqui de forma muito especial o senhor Rafael, assim como também o senhor Amarildo. E é um prazer estar aqui falando com todos os internautas e todas as pessoas que acompanham aí o programa de debate aqui na TV Capital. Professor, o senhor trouxe algum destaque? O senhor tem algum destaque para trazer para nós? Tenho sim, Aline. Nós estamos terminando o mês de fevereiro, começando o mês de março, e o meu destaque é exatamente que o Brasil é um dos campeões de feminicídio. E é uma pauta importante para a gente discutir, especialmente nesse mês, que é o mês das mulheres. Muito bem. Pessoal, eu sou a Aline Coelho e esse é o programa Papo Aberto, o melhor programa de debates de Goiás. E o Papo Aberto está no ar. Olha, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, você que está nos acompanhando pelo Instagram do Papo Aberto, pelo Instagram do Mais Goiaba, pelo nosso portal do YouTube, seja muito bem-vindo. E eu quero saber da sua participação. Mande aí o seu oi, o seu recado, o seu abraço. O nosso WhatsApp é 98150 8086. E ó, sobre a nossa enquete de hoje. Nós vamos falar sobre o movimento do MST.
O MST recebeu nesta quarta-feira uma homenagem no plenário da Câmara dos Deputados pelos 40 anos de existência. Após a sessão, um deputado e outros parlamentares da oposição divulgaram uma moção de repúdio à homenagem. No documento, os deputados acusam o MST de cometer crimes e invadir territórios. Você concorda, aqui a nossa pergunta, a nossa enquete já está no ar. Você concorda com a homenagem feita na Câmara dos Deputados aos 40 anos do MST? Mande aí a sua participação, 98150-8086. Eu quero saber aqui, vamos começar com o professor Edergênio. Professor, qual que é a sua opinião? Você concorda com essa homenagem ao movimento MST? Querida Aline, antes de responder a sua pergunta, é importante nós sabermos que o Brasil é um país que tem uma profunda concentração fundiária. O que isso significa, querido ouvinte, queridas pessoas que nos acompanham aí pelo canal no YouTube? É que a concentração de terras no Brasil data desde o processo de invasão dos portugueses aqui neste país. Por isso é necessário que haja uma discussão a respeito da questão da reforma agrária no Brasil, querida Aline. E aí, quando nós observamos a questão do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o ideal, Aline, seria que esse movimento nem existisse. Para que ele não existisse, nós teríamos que ter feito lá atrás, querido Rafael, uma reforma agrária ampla e restrita que promovesse o acesso democrático à terra no Brasil. Infelizmente, essa não é nossa realidade, por isso o MST ainda é um movimento necessário. Para concluir, é óbvio que o MST não é um movimento perfeito, como toda organização social, quando nós estudamos, ela tem as suas falhas, ela tem os seus defeitos, mas isso não descredibiliza a importância desse movimento, que é um movimento que tem uma ligação histórica com as ligas camponesas e que luta, acima de tudo, pela democratização e o acesso à terra no Brasil. Muito bem. Rafael Costa, essa moção de repúdio que os parlamentares de oposição, né, eles manifestaram essa moção de repúdio. Você concorda com o movimento lá, a homenagem que foi feita, a moção? Qual que é a sua opinião? Aline, o Brasil é um país que, até por ser uma nação nova, precisa de evoluir em vários aspectos. Infelizmente, essa visão de que o fato de você ter um grupo que briga por questões legítimas o permite usar dessa possível legitimidade para cometer as mais diversas aberrações ou atos cruéis no nosso país, isso tem que cair por terra. Se nós pegarmos todos os problemas que existem no Brasil hoje, nós vamos encontrar problemas nas questões latifundiárias, nas questões de saúde, nas questões educacionais. O Brasil hoje está repleto de problemas. E isso faz parte de todas as nações. A questão começa a ficar complicada a partir do momento que você pega esses problemas e passa a utilizá-los como subterfúgio para permitir que esses grupos, defendendo uma pseudo-legitimidade, comecem a invadir propriedades privadas, matar gados e, muitas das vezes, isso não é inclusive nem um pouco inconstante, você vê essas pessoas expulsando os próprios proprietários. Então, ok, existe necessidade, certo, vamos conversar sobre isso, mas já deu a hora, o Brasil tem que começar a parar de pegar essas questões legítimas e começar a utilizar isso para fazer balbúrdia, porque senão o Brasil vai continuar dessa forma, não dá para ficar assim. Muito bem. Olha, antes de eu pedir aqui para o doutor Amarildo dar a opinião dele, eu quero passar um trechinho de como foi a homenagem lá do MST. Acompanhe aí. Tudo o que nós conquistamos enquanto povo de direito foi conquistado com muita luta, com muito sangue. E isso demonstra também as conquistas do MST. Nesse dia, onde a gente ocupa o principal parlamento da América Latina, em homenagem ao MST, a gente vai ter alguns esqueletos saindo do armário, porque não querem deixar a igualdade e a liberdade reinar no nosso país. Mas nós não temos medo, nós vamos com tudo. Viva o MST! Viva!
Pra valer! MST! A nossa luta é todo dia! A nossa terra não é mercadoria! A nossa luta é todo dia! A nossa terra não é mercadoria! Viva o MST! Obrigada, deputada Luciene Cavalcante, que falou pelo PSOL. Muito bem. E você? Você que está nos acompanhando, qual é a sua opinião? Você concorda com a homenagem feita ao MST lá na Câmara dos Deputados há 40 anos de existência? Doutora Amarildo Filho. Vamos lá. Primeiro, por que o MST nasceu, por que ele existe e por que tanta polêmica? É preciso a gente esclarecer para que a população, as pessoas, elas possam tirar suas próprias conclusões. O MST veio com uma ideologia de reforma agrária. Nasceu ainda no tempo da ditadura para trazer aí a distribuição de terras para quem não tem. E a concentração de terras no Brasil era na mão de poucos, o MST veio com essa ideologia. Mas o que é que acontece de fato? A ideologia é muito bonita, muito linda no papel, mas na prática não é assim que funciona. O MST hoje, na realidade, ele não trabalha com essa reforma agrária, muito pelo contrário. Em recentes invasões que o MST fez agora, foi em terras produtivas. Nós podemos citar aí, por exemplo, 3 fazendas na Bahia, terras produtivas, sendo que a ideologia deles não iria de forma nenhuma para invadir terra produtiva, e sim terra improdutiva, que estava ali ociosa e que ali aquele grupo que é chamado de sem terra iria ocupar para fazer ali a função social daquela área. Mas o que acontece hoje não é isso. Infelizmente, o MST virou uma organização para invadir terra produtiva e atender interesses de grandes, de pessoas poderosas, inclusive. Basta pegar aí o presidente do MST, puxa a ficha dele aí, que vocês vão ver, né, a atitude, os processos que ele responde, inclusive por grilagem de terra. O que é grilagem de terra? Eu tenho uma fazenda e aí o MST organiza para invadir a minha fazenda para negociar financeiramente isso aí, tomar a minha terra e querer negociar. Então, na verdade, o MST virou esse grupo para atender grilagem, para atender interesses escusos e, na realidade, esse grupo, essa organização tem que acabar, porque ela não cumpre o seu papel. O papel com que o MST nasceu não é cumprido nos dias de hoje. Estão invadindo terras produtivas, propriedade privada e a moção de repúdio mais do que correta. Porque hoje no Brasil, meu Deus do céu, estão fazendo aí aplausos, estão aplaudindo pessoas que invadem propriedade privada, que entra na terra, inclusive um vídeo aí que está para todo lado, que entra e fala, olha, o senhor vai ter que se retirar da sua terra porque agora a sua terra é do movimento. Aí o trabalhador fala, mas e meu gado? E minha situação aqui, como que fica? Não, o seu gado você vai discutir depois. A terra agora, o gado, está tudo sob o nosso comando. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito, isso é crime. Inclusive, esse movimento não deveria existir por isso, porque eles estão praticando crime. Muito bem. Aí foi a participação do doutor Amarildo Filho. E vamos girar a pauta? Já já a gente volta por esse assunto, que eu quero saber a sua participação, hein? Quero saber a sua opinião, você que nos acompanha. Aécio Neves fica livre de investigação por corrupção pelo STF, sob a alegação de falta de indícios mínimos. Em nota, os advogados de Aécio comemoraram a decisão de encerramento da investigação, afirmando que, abre aspas, mais um inquérito contra o deputado foi arquivado, demonstrando mais uma vez a covardia e falsidade das acusações feitas contra o parlamentar. Foi um comentário aí dos advogados. Rafael Costa. Olha, nosso amigo Amarildo falou muito bem, e quando ele trouxe um tema para abrir o programa, ele trouxe essa questão da prisão de um capitão por supostamente ter saído daquilo que o juiz determinou, né? Colocaram ali a tornozeleira, falou, você vai ficar aqui dentro desse território, e ele possivelmente passou disso, foi preso. O Brasil hoje vive de um problema muito grave, e não é de hoje, que se chama insegurança jurídica. No mesmo instante que nós temos uma situação como essa que o nosso amigo Amarildo trouxe, que foi um deputado estadual eleito no exercício de seu mandato preso, nós temos, por outro lado, um político
que tem o seu inquérito descartado, falando em bom português, porque, segundo o ministro, não haviam requisitos mínimos e, pasmem, pessoal, o requisito, o que fundou todo esse inquérito foi a fala de um dono de uma construtora, que é a OAS, onde esse dono falou, olha, eu vou fazer uma delação aqui, eu vou entregar tudo que aconteceu, e essa pessoa fazia parte de um esquema. E o ministro fala que isso não dá fundamento mínimo para você dar seguimento aí, dar andamento no inquérito, inclusive com a ação penal. É insegurança jurídica, gente. Infelizmente, o Brasil vive desse mal e, pelo visto, vai piorar. Muito bem. Doutor Amarildo. Eu só vou discordar do colega aqui, que pontuou muito bem, mas eu acho que isso aí não é nem questão de insegurança jurídica, é questão de injustiça mesmo. Hoje no Brasil, a justiça não promove aquilo que ela deveria promover, que é justiça de fato. É 2 pesos e 2 medidas. E no Brasil hoje não é o que você faz, e sim quem faz. Dependendo quem faz, pode. Né? Dependendo quem faz, não tem problema. E hoje as pessoas são julgadas dentro dessa lógica aí. O que você fez? Não. É quem fez. E o Aécio Neves, como tem bons padrinhos dentro do STF, o Gilmar Mendes é um deles, um grande padrinho que ele tem no STF, conseguiu se livrar aí mesmo, como o colega falou aqui, com provas contundentes contra ele, aonde ele deveria ter sido processado, deveria ter sido condenado, mas o Lula está na presidência, né? O Lula está na presidência diante de tantas situações que já aconteceram aí. O líder do governo do Lula na Câmara é o deputado com dinheiro na cueca. O Aécio é o que foi delatado aí por uma empreiteira, dinheiro apareceu também, está livre. E aí o deputado que descumpre uma medida cautelar está preso. E por que foi aplicada essa medida cautelar nele? Crime de opinião, ou, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele estaria incitando aí contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, aquele papo todo, né? Corrupção? Não, nada de corrupção. Os corruptos estão soltos e o Aécio Neves é mais um deles. Muito bem. Professor Edergênio, inclusive, eu quero aqui pontuar e pedir até a sua participação também. Não é a primeira vez, né? A gente tem visto, principalmente esse ano, que o STF anulou a condenação do ex-tesoureiro do PT, anulou a sentença contra o vice-presidente da Câmara. E qual que é a sua opinião sobre isso, professor? Olha, querida Aline, querido Amarildo e querido Rafael, eu penso que nesse ponto nossas ideias elas convergem. Nós conversávamos antes de começar o programa, Aline, sobre a necessidade de uma profunda e restrita reforma do judiciário brasileiro. Se nós temos falhas no Poder Executivo, temos falhas no Poder Legislativo, o Poder Judiciário também não está imune a essas falhas. À medida que nós observamos casos como esse do Aécio, onde você tem uma série de indícios que comprovam que essas delações, que no caso aqui do Léo Pinheiro, mas também de outras pessoas, eram delações combinadas, eram delações que se chegava ali onde a promotoria, ela dizia aquilo que deveria ser dito para agradar determinadas partes. O Aécio teve a possibilidade de se defender dentro do Estado Democrático de Direito, é isso que nós esperamos, mas acima de tudo, querida Aline, eu espero que a gente possa ir nessa próxima quadra da história do Brasil, como diria o velho Brizola, fazer uma ampla reforma do judiciário para que a gente realmente tenha um judiciário que seja um judiciário eficiente e um judiciário que seja republicano, para que falhas como essa não aconteçam, haja vista o que aconteceu com o presidente Lula, que ficou injustamente preso, uma pessoa que não teve a possibilidade de acompanhar o enterro do seu neto, entre outros problemas que nós vimos, oriundos, obviamente, do judiciário brasileiro, que merece aí uma nota de repúdio. Muito bem. Rafael, doutor... Aline, só fazer uma observação. O Lula, para ele ser preso, ele foi condenado em primeira instância, ele foi condenado em segunda instância, em terceira instância, e, por último, houveram diversos recursos, inúmeros, incontáveis recursos à Corte Máxima, ao STF, todos negados em um primeiro momento. Ele foi preso, ficou preso, olha só que interessante, em uma cadeia da Polícia Federal, correto?
com um local que mais parecia uma sala isolada, porque aquilo não é uma cadeia, vocês me desculpem. E, como bem trouxe o Amarildo, um deputado estadual com mandato na mão, por quebrar ali uma regra que o juiz estabeleceu, uma regra que nem é uma questão condenatória. Esse deputado ele não foi condenado, e ainda que fosse, seria um absurdo, porque seria, como ele bem disse, um crime de opinião. Entretanto, essa pessoa foi presa. Então, o que tem que mudar é isso. Espera aí, então para um tem todo o sistema jurídico para ele poder usar de recurso. Para o outro ele não tem direito à defesa. Primeiro prende, depois vê se estava certo ou não estava. Fica difícil. Isso precisa mudar para ontem no nosso país. E a questão do Lula, só para acrescentar aqui, o Lula, além de ter sido condenado em 3 instâncias, olha só que engraçado, como é o tempo, né? O tempo, ele nos traz a resposta de forma muito rápida. O Lula, ele foi condenado em 3 instâncias e teve o seu julgamento anulado, porque segundo o STF, depois de julgar vários recursos e entender também que ele era culpado, resolveram então dizer que o juiz, então juiz Sérgio Moro, foi um juiz parcial. Ele foi um juiz parcial porque, dentre várias situações, segundo eles, ele assumiu o Ministério da Justiça do opositor do Lula, o Bolsonaro. E o fato do Moro ter assumido o Ministério da Justiça trouxe a ele, então, essa suspeição. Ele se tornou, então, suspeito, se tornou um juiz parcial e aí anularam todas essas decisões por conta disso. Mas olha só como o tempo é engraçado, como eu disse para vocês. O ministro Ricardo Lewandowski, que julgou, inclusive, a suspeição de Sérgio Moro, ele agora é o ministro da Justiça do Lula. Será que as decisões do Ricardo Lewandowski também serão anuladas em relação ao Lula? Não, né? Isso não vai acontecer. Aconteceu com o Sérgio Moro, mas não vai acontecer com o Ricardo Lewandowski em relação às decisões que beneficiaram o Lula. Ele beneficiou o Lula no STF e agora é ministro do Lula. Ou seja, mais ou menos a mesma situação. E é esse o país que nós vivemos. Enquanto o PT antigamente criticava o STF, falava que era uma Suprema Corte que era parcial, que não deveria, hoje eles estão batendo palma para as atrocidades que o STF está fazendo. Então, é isso que tem levado o nosso país a ladeira abaixo, né? A gente vai indo ladeira abaixo porque eles não pensam de fato na justiça, e sim em quem está sendo julgado. E o Lula, repito, teve todo o devido processo legal. Ele não foi só condenado pelo Sérgio Moro, ele foi condenado em 3 instâncias. E aí, do nada, resolveram anular a decisão. E quem resolveu anular a decisão foi justamente os ministros que o Lula mesmo indicou. Aline, só para complementar, não quero tirar o tempo de fala do nosso amigo, mas nós precisamos falar, e precisa ficar para a história do país, a atrocidade que aconteceu, que a meu ver, eu tenho 31 anos e do tempo que eu tenho de consciência, acho que foi a pior aberração que eu já vi na história recente do Brasil, o que fizeram com as velhinhas que estavam nas portas dos quartéis lá em Brasília. Porque uma coisa foi o ato de vandalismo, que é um ato que inclusive é crime, as pessoas têm que ser presas e têm que responder por isso, ok. Agora, isso é uma situação. O que aconteceu lá em Brasília é de uma maldade, é algo que é imensurável. Porque o que eles fizeram, só para tentar ser bem sucinto, foi o seguinte: pegaram as velhinhas que estavam lá no quartel enquanto o pessoal estava quebrando lá a sede do STF e do Congresso, fecharam, fizeram um anel de contenção para que essas pessoas que estavam nos quartéis não saíssem dali. Depois, as guarnições vieram em massa até esses acampamentos e falaram a seguinte frase, a grosso modo, para as velhinhas: olha, façam uma fila, entrem naquele ônibus ali que nós vamos fazer com que vocês voltem para casa. Isso me lembra a Alemanha nazista, que fazia isso com os judeus, quando falava para que os judeus entrassem nos trens, dizendo a eles que eles seriam salvos ou que teriam aí a possibilidade de voltar para suas casas, e eram levados para os campos de concentrações. Infelizmente, o Brasil foi manchado, a história brasileira está manchada com isso, e isso, infelizmente, se deve a uma pessoa que se chama Alexandre de Moraes. O Brasil corre sérios perigos, a nossa democracia está em um risco que nunca se viu antes, é muito grave. Professor Degênio. Um dos grandes problemas, querida Aline, de não conhecer a história e de não conhecer a história a fundo é, às vezes, você cair em certos anacronismos e interpretações equivocadas da história. Aliás, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está pagando um preço político por uma fala equivocada, por associar
ainda o que esteja acontecendo em Gaza como um genocídio, ligar essa questão ao Holocausto, como o querido Rafael colocou aqui agora, comparando o que aconteceu com o dia 8 de janeiro com a situação de Auschwitz, com a situação da Alemanha nazista. Isso é uma interpretação extremamente equivocada a respeito da história e é preciso ir devagar com o andor, porque o santo é de barro, como a gente costuma falar aqui em Goiás. Para trazer o ponto a respeito da questão do Aécio, querida Aline, de fato, nós precisamos fazer uma revisão, uma reforma irrestrita dentro do nosso sistema judiciário, porque é um sistema judiciário que tem se mostrado falho nos últimos anos, inclusive uma contradição, porque o Partido dos Trabalhadores, hoje, que ama o senhor Alexandre de Moraes, esquece que o Alexandre de Moraes foi nomeado ministro pelo Temer, dentro de uma configuração do que o Partido dos Trabalhadores chama de golpe. Ou seja, aquela pessoa que é responsável pela salvação do Partido dos Trabalhadores foi nomeada dentro de um aspecto que o Partido dos Trabalhadores nomeia como um golpe contra a presidenta Dilma. Para fazer um resumo, né, e fazer uma síntese a respeito disso, Aline, o que a gente espera é exatamente isso. O que a gente espera é que seja feita uma reforma do judiciário, para que a gente realmente tenha um judiciário que garanta o amplo direito de defesa, que garanta o contraditório, que garanta tudo isso que nós conhecemos dentro do campo do direito, para que questões de julgamento não se tornem equivocadas, porque depois que passa, não tem como mais retroagir. Muito bem. Tivemos aí a participação agora do professor Edergênio e a gente vai para o intervalinho, rapidinho, mas eu vou pedir para você, não saia daí, porque nós temos ainda muitos assuntos importantes para tratar hoje. E você tem a sua participação aqui muito especial. Já nós voltamos. Esta poderia ser uma história sobre o sucesso de um pequeno grupo fechado. Mas é sobre a prosperidade de milhares de pessoas. Poderíamos estar aqui enumerando as conquistas de um único indivíduo. Mas estamos celebrando o desenvolvimento de uma comunidade. A história que você vai conhecer agora poderia ter sido muito diferente se não tivéssemos escolhido contá-la juntos. Há 30 anos, fizemos essa escolha. Porque acreditamos que o futuro é cooperativo. Acreditamos em gerar oportunidades para que cada um possa crescer, enquanto contribui para o crescimento do todo. Mostramos que é possível criar e oferecer soluções inteligentes com valores muito mais acessíveis do que o mercado financeiro tradicional. Isso porque aqui, quem se associa participa democraticamente das decisões e dos resultados financeiros. Esses resultados são reinvestidos no desenvolvimento regional em um círculo de prosperidade. Acreditamos em conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E é isso que temos feito. Juntos há 30 anos. Você sabia que pode acompanhar a programação da TV Capital em qualquer parte do Brasil e do mundo sem pagar nada por isso? É muito simples. Através do nosso aplicativo, você pode assistir aos seus programas favoritos, ficar por dentro das últimas notícias, tudo de forma gratuita. Então baixe agora o aplicativo totalmente gratuito TV Capital. Está disponível para download em dispositivos iOS e Android. Não perca mais tempo, acompanhe a programação da TV Capital em qualquer parte do mundo. TV Capital, o seu canal Promessas. Muito bem, nós já retornamos e eu quero falar para você do Sicoob Unicentro BR. O Sicoob Unicentro BR celebra resultado financeiro de 7 bilhões em ativos e 1 bilhão em sobras. Cooperativa financeira, que está entre as 10 maiores do Brasil, anuncia números alcançados em novembro de 2023, após plano de expansão iniciado em 2022. Você já conhece o cooperativismo? Venha ser Sicoob Unicentro BR. E agora, voltando para as pautas, nós vamos falar de um assunto muito abordado hoje, né? Ontem e hoje, um assunto muito relevante, que foi sobre a nota
no Ministério da Saúde a nota em relação ao aborto. Olha só o título da matéria. Oposição reage, governo recua e ministra da Saúde suspende nota que autorizava aborto em qualquer tempo de gestação. A nota dizia que, dentre as possibilidades de aborto legal, como estupro ou risco de vida para a mãe, não se aplicaria o limite temporal determinado pelo Código Penal para a realização do procedimento. O documento impugnava outra manifestação do Ministério, publicada ainda no governo de Jair Bolsonaro, que dizia não haver sentido em realizar um aborto em gestação que ultrapasse 21 semanas. Aí eu quero chamar você aqui para essa observação. Muitas ações do governo Lula são lançadas para contrapor determinações do governo Bolsonaro. Você acredita que a nota que libera o limite temporal para o aborto favorece a população? Professor Edergênio. Esse tema é um tema exatamente que movimenta muitos corações e mentes no Brasil, Aline. E eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não me sinto muito confortável em debater esse tema, à medida que, na minha opinião, esse tema deve ser debatido em especial por pessoas que têm útero, porque são as pessoas que são mais afetadas em relação a esse debate. O que eu posso falar para você é o seguinte, querida Aline, querido Amarildo, querido Rafael, queridos que nos acompanham aí pelo YouTube. No Brasil, quem mais aborta é o homem. No Brasil, nós temos milhares de casos de chamada ausência paterna na certidão de nascimento de crianças. Essa questão reprodutiva que afeta o corpo dessas pessoas que têm útero deve ser tratado como uma questão de saúde pública, para além de um debate que vá para o lado moral ou para o lado religioso. Porque o aborto, ele é a causa da morte, é a quarta ou a quinta causa de mais morte entre mulheres no Brasil, Aline. Por isso é necessário que a gente faça uma discussão, que seja uma discussão republicana, uma discussão que leve em conta especialmente a opinião dessas pessoas, que são as pessoas responsáveis por gerar a vida, para que nós não tenhamos esses números que são números absurdos quando trata a respeito da questão de aborto no Brasil. E para concluir, Aline, é preciso dizer o seguinte, o aborto é um fato no Brasil. Nós temos essa questão sendo realizada em milhares de clínicas, inclusive clínicas de luxo, em bairros de alto padrão aquisitivo. Mas as pessoas que mais irão morrer por causa do aborto são aquelas mulheres pobres, negras, que não têm acesso a essas clínicas de luxo. Por isso é necessário que haja uma discussão ampla e restrita a respeito da saúde produtiva para que a gente saia desse número negativo que muito nos deixa triste. Muito bem. Doutora Amarildo, qual que é a sua opinião sobre essa pauta do aborto, né? Foi lançada essa nota, mas já voltaram atrás. Como que o senhor acha que influencia na população, para a população? Aline, eu vou ter que discordar completamente do professor, porque essa é uma pauta que não tem que ser tratado como saúde, é uma vida, né? A gente tem que tratar ali como uma vida que existe e eu acho que ninguém tem o direito de retirar a vida de ninguém, principalmente de um inocente. Então, olha só o que aconteceu, mais um desastre desse desgoverno Lula. Uma ministra da Saúde emitiu uma nota permitindo com que mulheres vítimas de violência sexual, de abuso sexual, que engravidaram, elas podem, permitindo essas mulheres abortar até o 9º mês de gravidez. Isso aí não era permitido. E aí, com uma portaria, uma recomendação, eles passaram a permitir isso aí. Voltaram atrás depois da pressão. Mas olha, se isso aí passa a valer, eu acho que a gente tinha que defender o fechamento do Congresso Nacional. Porque se com uma portaria de um ministério passa a regulamentar-se uma lei, não precisa do Poder Legislativo. A Câmara dos Deputados e o Senado não está servindo para nada, porque esse é o papel do Legislativo. Ela voltou atrás porque é trágico. Pense só a brecha que iria
ficar para as mulheres realizarem esse tipo de procedimento. Elas poderiam chegar no 8º mês e falar, olha, eu não queria falar desde o início não, mas eu sofri essa situação e quero realizar esse procedimento. E aí, lá no final da gestação, quando já tem lá um bebê que abre e fecha os olhos, que tem todos os órgãos completos, que já sente, já tem até o paladar, ele seria assassinado na barriga da mãe. É dura essa palavra, mas é a realidade. E eu vou discordar do professor, por quê? Porque existem clínicas chiques aí que estão fazendo. Não é porque o errado está sendo feito que nós vamos liberar o errado. Nós temos que proibir aonde está sendo feito e coibir esse tipo de conduta. Então quer dizer o seguinte, se está tendo um determinado crime aí que está acontecendo lá na camada social mais rica, nós vamos liberar o crime ao invés de coibir o crime? Então isso não existe. Essa portaria é um absurdo. Ainda bem que ela voltou atrás, com certeza pressão do Congresso Nacional, porque o Lira e o Pacheco devem ter falado, ô Lula, aí não, o STF legislar, tudo bem, a gente já está aceitando. Agora, uma ministra da Saúde legislar com uma portaria, com um ato administrativo, aí já é demais. E essas pautas vão avançando. Se depender do PT e da esquerda, elas vão avançar, mas se depender de nós, elas não vão. E tomara que o Congresso Nacional tome uma atitude e assuma o seu papel. O Poder Legislativo tem que assumir o seu papel, porque esse debate tem que ser feito lá. As pessoas elegeram os parlamentares para fazer esse debate. E sabe por que o PT não quer colocar esse debate lá? Porque eles vão perder. Muito bem. Rafael Costa, como que você acha que influencia essa questão do aborto na população, né? Essa portaria, se for liberada, como o doutor Amarildo já comentou agora? Aline, hoje no Brasil, nós não temos 3 poderes. Nós temos poder executivo e poder judiciário. Nosso amigo Amarildo falou que, em uma situação hipotética, talvez seria o caso de fechar o Congresso, né? Se aberrações como essas fossem adiante. Eu vou além. O Lula já está fazendo isso. O Lula já fechou o Congresso. Não existe Congresso hoje. E, infelizmente, claro que não estou generalizando, tem pessoas muito boas ali, principalmente não, exclusivamente da direita. Só que a grande problemática hoje que nós temos é que o Lula faz o que quer, o judiciário faz o que quer e o Congresso, como poder que deveria assumir na função de peso e contrapeso, ou seja, balancear o jogo de poderes, se omite. O resultado é esse. Para elucidar um pouco para o pessoal, a aberração que seria isso, o que aconteceu? No nosso Brasil hoje, a legislação, o que ela estabelece? Que existem, via de regra, o aborto ele é algo proibido, entretanto existem 3 possibilidades que é possível você conseguir fazer o aborto legal, ou seja, aquele aborto que o juiz dá uma sentença, permite fazer, você vai até um local preparado e o médico procede o aborto. Quais são essas situações? Estupro, risco de vida da mãe ou anencefalia. Até aí, ok. Só que, pessoal, existe uma pitada de perversidade nisso. Porque, sabendo o Lula que compete ao Congresso tomar esse tipo de decisão, se pode, se não pode, o que ele fez? Ele pegou a entrelinha. Por quê? A Constituição fala que não pode ter, exceto essas 3 opções, né? Essas 3 exceções. Só que o Congresso, aliás, a Constituição, ele não delimita em que momento você vai poder fazer isso. Então, o que eles fizeram? Pegaram esse vácuo e falaram o seguinte, olha, já que não existe uma regra bem estabelecida em relação a isso, do momento da concepção até o último instante na barriga da mãe, pode ser feito o aborto. Para vocês terem uma ideia do quão perverso é isso, um bebê com 2 meses na barriga da mãe, ele já tem o seu cérebro em formação. Com 4 meses na barriga da mãe, você consegue escutar um coração batendo. Ou seja, não se trata de um corpo ali, se trata de uma vida, porque tem um coração. Na Idade Média, só para vocês terem uma ideia, você determinava se uma pessoa estava viva ou não pelo batimento cardíaco. Parou de bater o coração, morreu. Com o avanço da ciência, descobriu-se que não, que é com atividade cerebral, que inclusive um bebê de 5 meses já tem. Ou seja, um bebê de 5 meses tem coração e tem atividade cerebral, tem pele, tem unha. Porém, para o governo esquerdista, via decreto, nesse momento não existe democracia, tá, pessoal? Nesse momento, a estrutura do Congresso ela é inútil para o governo petista, porque ele faz via decreto. Ele fala, ó, faça-se e cumpra-se.
Mas o que ele estabeleceu vai pegar esse bebezinho, independente de ter 2, 3, 5, 9 meses, e vai matar. Pessoal, é algo inadmissível. A direita, as pessoas conscientes, isso eu vou além, não é nem questão de direita ou esquerda, pessoal, isso é uma questão de humanidade. O ser humano, nas épocas tribais, cometiam atos, e isso para mim chega a ser quase uma carnificina, né? Já chegou o momento da gente parar com isso. A esquerda tem que parar de defender isso. Vai defender MST, invadir não, brigar por terra, né? E se for o caso ali, pegar uma terra improdutiva, né? Como eles dizem, sem violência, sem matar animal, sem expulsar dono, sem estuprar muitas pessoas que tem lá só jogar no Google. Agora, querer discutir a vida, não dá, sabe assim, até as ideologias elas precisam avançar, já deu, não dá mais para sustentar isso no nosso Brasil. Professor. Eu acho muito engraçado, irônico e até um tanto quanto infantil alguns posicionamentos a respeito dessa questão, Aline. Em especial porque eu vou resgatar uma fala aqui que foi dita pelo senhor Amarildo. Não se deve ser tratado como saúde. Foi isso que ele disse. Se vocês voltarem aí no YouTube, vocês vão captar essa fala dele. Se a gente não tratar o direito reprodutivo de mulheres como uma questão de saúde, nós vamos tratar o direito reprodutivo como uma questão de quê? É óbvio que nós estamos aqui diante de uma questão que está para além da questão do direito reprodutivo das mulheres. O que está em jogo aqui, querida Aline, e aí eu reforço mais uma vez, nós estamos aí iniciando um mês das mulheres, o mês de março. Em 2020, de 1.280.514 nascimentos no Brasil, 6,31% dessas crianças não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Isso se chama abandono paterno. Por isso que é preciso fazer uma discussão a respeito dessa questão. Porque nós defendemos a vida, sim, querido Rafael. Tanto defendemos a vida que somos contra frases absurdas, proferidas inclusive pela direita, que diz que bandido bom é bandido morto. Que diz que mais um CPF foi cancelado. Essa defesa incondicional da vida, desde a sua concepção, Amarildo, é uma defesa que nós fazemos, inclusive, dentro do Estado Democrático de Direito, para que as pessoas no Brasil parem de ser mortas pela violência do Estado. O Estado é uma instituição no Brasil extremamente assassina e que mata preferencialmente pessoas negras, pessoas pobres, pessoas com alta vulnerabilidade social. Por isso, um país justo, um país republicano, precisa fazer uma discussão, e aí eu concordo com você, querido Rafael, essa discussão não pode ser por meio de portaria. Essa discussão tem que ser feita dentro da casa onde a discussão deve ser feita, que é no parlamento. Essa discussão precisa ser debatida lá, para que a gente não fique ao sabor de um governo X ou de um governo Y. Por isso, um amplo debate a respeito dessa questão, Aline, inclusive dando protagonismo para as pessoas que têm útero trazerem a opinião delas baseado em pesquisas, em evidências, para que a gente possa construir realmente um Brasil que respeite a vida. E aí a vida é desde a sua concepção. Doutora Maria. Aline, não existe defender direito à saúde se não existe vida. Primeiro nós temos que defender a vida. Em primeiro lugar, a vida. Então, o professor, ele faz uma confusão aí em relação a isso. Ele começou dizendo que quem deveria debater isso aí são mulheres que têm útero. Pessoas que têm útero. Pessoas que têm útero. Porque tem que ser mulheres, porque tem algumas pessoas, professor, que se consideram mulheres e não têm útero. Né? E a esquerda... Você pode ter o caso de uma pessoa que é trans, que ela carrega o útero, querido Amarildo. Então, pronto. E essas pessoas não podem discutir? Podem. Você está eliminando essas pessoas do debate? Não, eu estou dizendo que elas podem discutir, é isso que eu estou dizendo. Uma pessoa que tem útero... Não, você falou mulheres que têm útero. Não, pessoas. Existem mulheres que, inclusive, vocês defendem que não têm útero. Não coloque a palavra da minha boca, eu falei pessoas. Você começou falando em relação a isso. Pessoas que têm útero, mas pode agora, voltar aí. Mas nós defendemos a vida... de pessoas inocentes. Quando a gente fala cancelou o CPF,
pode ver, professor, muitas das vezes é um cidadão que matou, que roubou, que estuprou. Esse aí, a sociedade está cansada. Então tem pena de morte no Brasil. Está, inclusive, cansada porque a esquerda passa a mão na cabeça deles. Então tem pena de morte porque no Brasil. Enquanto a esquerda passa a mão na cabeça dessas pessoas que praticam crimes, vocês querem matar crianças dentro da barriga das mães. Então, que direito à vida é esse que vocês defendem? A vida de criminoso, de quem assassina, de quem rouba, de quem mata? Essas são as vidas que importam para vocês? Esse é o Brasil cristão que você nós defendemos a vida de inocentes, de quem não está aqui para responder por eles. Como, por exemplo, o meu filho, que está dentro da barriga da minha mulher agora, que ela está grávida de 5 meses, e eu acho que é uma vida que está lá. E eu tenho sentimento, eu tenho sentimento por ela. É uma vida mesmo. E vou te dizer mais, para mim, se acontecer alguma coisa com ele, é algo grave, gravíssimo, eu não sei como que vocês defendem uma situação como essa. E mais uma vez, você justifica um erro em cima de outro. Porque tem filho sem pai que vai ter aborto, isso é um absurdo. Porque tem pai aí irresponsável que não cuida do seu filho, que nós vamos permitir o aborto, matar crianças inocentes que não estão aqui para se defender, isso é ridículo. Ah, é porque tem rico fazendo, aí nós vamos permitir para todo mundo fazer. Pelo contrário, crime se combate. E malandro a gente não tem que passar a mão na cabeça mesmo, não. E a direita, a população de maneira geral, está cansada. Está cansada, sabe de quê? Do bandido entrar numa porta e sair na mesma porta depois de cometer o crime. E o cidadão se vê lá sem condições de fazer nada. Então, é isso que nós defendemos. A vida de inocentes como esses bebês aí, que a esquerda quer atacar, que a esquerda quer retirar do ventre da mãe. Muito bem. Inclusive, nós defendemos também, Aline, a vida das crianças palestinas, que estão sendo mortas, inclusive, com esse discurso, que é um discurso em defesa da vida. Muito bem. Deixa eu pedir a participação do Rafael, rapidinho, que a gente já precisa despedir. Mas, Rafael, dá uma resposta aí para nós. Olha, eu fico muito feliz que no primeiro momento eu vi nosso amigo que compõe aqui a parte da esquerda, ele utilizou o termo pessoas, como foi? Pessoas que têm útero. Pessoas que têm útero. Depois ele já disse mulheres. Então eu vou embora hoje feliz. Eu acho que ainda que tenha sido um programa rápido, nós fizemos com que uma pessoa de esquerda vá para casa sabendo que quem tem útero de fato é mulher. Eu estou muito feliz. Acho que foi o meu melhor programa aqui, inclusive, hoje. Aline? Eu acho que a gente pode pegar o corte do programa aí e ver, evidentemente, que eu falei pessoas que têm útero. E que se eu falei mulheres, isso não inviabiliza a minha resposta, porque o que a gente percebe nesse discurso é apenas um jogo de palavras e que não consegue se sustentar dentro do debate. Mas, na verdade, Aline, só para complementar, não tem como, né, pessoas que têm útero não ser mulheres, né? Pessoas que têm útero são mulheres. Tem, querida, é óbvio que isso é possível. É possível Vamos lá, que pessoal, haja deixa eu uma registrar mulher aqui. trans que tem Deixa eu útero. registrar a participação. Isso é difícil de entender. Ó, a participação do Marlon Santos. Marlon, um abraço, você que está aí ligado, ele está sempre participando, né? Ele está elogiando aqui a pauta, né, que nós trazemos, sempre com temas importantes aqui. E deixar a participação também da Pedagógica Salvador Santos. Ela diz assim: 3 homens falando sobre o corpo das mulheres, homens sendo homens. Foi a participação aí. Obrigada pela sua participação. E agora eu já preciso finalizar, né? Eu quero agradecer aqui a participação do Rafael. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Aline, agradeço ao pessoal da produção do programa Papo Aberto, aos nossos debatedores e estou sempre à disposição de todos vocês. Um abraço. Isso aí, pessoal. Quero agradecer também a participação do Dr. Amarildo Filho. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Aline, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos colegas aqui de bancada. Só respondendo a colega, homens debatendo corpo de mulheres. Mas assim, se eu for debater só o que eu represento, aí o debate vai ficar muito limitado. Então a gente tem que debater vários temas da sociedade. Eu acho que nós não podemos limitar o debate, né? Homem não pode discutir mulher, mulher não pode discutir homem. Não, nós temos que fazer um debate amplo, independente da raça, do gênero, da cor. O debate tem que ser amplo. A liberdade e a democracia prezam por isso. Professor Edergênio, foi a primeira vez que o senhor participou aqui. Eu quero te agradecer pela participação e por ter acrescentado tanto ao nosso debate. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, querida Aline Coelho, eu agradeço também ao querido Rafael, ao querido Amarildo, pela urbanidade no debate. Também
esclareço aí para a querida que colocou aí o comentário dela, é necessário que o debate sobre o direito reprodutivo coloque a opinião dos homens também, mas eu defendo que esse protagonismo seja um protagonismo de pessoas que têm útero. Fico muito feliz pelo convite, me coloco à disposição aí para vir mais vezes e recomendo aí para as pessoas lerem um livro do Lima Barreto que se chama Clara dos Anjos, em que tem um debate interessante a respeito disso, para que você possa formar a sua opinião. Muito bem, pessoal. Agradeço a você que nos acompanhou, você que nos acompanhou pelas redes sociais, aqui pela TV Capital também. E, ó, quero te lembrar, o Papo Aberto está aqui na TV Capital na segunda-feira, às 8h30 e na quinta-feira, às 7h20. Nós nos encontramos logo. Muito obrigada pela sua audiência.